boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui para mais um episódio, né? Mais um vídeo da série Contos de Família, Cultura e Informação. É uma série de vídeo que nós estamos fazendo com base nesse livro, Nas Tramas das Famílias. Eu sou a Rosa Scarlett, escritora, assistente social. Eu pude escrever esse livro graças à minha experiência trabalhando em varas de família no Rio de Janeiro. E a cada episódio a gente lê um conto e estou chamando minhas amigas para trazerem uma reflexão. Esse evento, essa série de vídeos, acontece com o apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, quem está começando a ver hoje pode voltar, e tem todos os outros, desde o começo, vão ficar no YouTube disponíveis. Hoje a gente vai ler o conto Casinha Rosa e vamos falar sobre infância, sobre proteção. E eu chamo a minha amiga Miriam Passos para se apresentar. Pronto. Abre o microfone. Tem que abrir. É isso. Eu sou Miriam dos Passos Martins de Souza, sou assistente social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu comecei a minha prática no tribunal no ano de 1997, né? Eu trabalhava lá em Volta Redonda, né? Trabalhava no Fórum da Volta Redonda e trabalhava também no NUR, né? Que é para atendimento de funcionários da Corregedoria, né? Em 1998, eu vim para a Vara de Família, Infância e Juventude de Itaguaí, onde estou até hoje, né? Então, na Vara de Família, Infância e Juventude de Itaguaí, nós trabalhamos, né, como uma clínica geral. A gente trabalha com família, trabalha com infância, trabalha com idoso, geral, manda eles parar. Trabalha com idoso. Então, assim, nesses meus 25 anos, né, de caminhada aqui no tribunal, né, a gente acumulou muitas histórias, né? Histórias essas que a Scarlett, né, colocou nesse livro, que eu até falei com ela. São histórias que a gente vê, tanto a gente vê no nosso trabalho enquanto assistente social, né, de vara de família, infância, juventude e idoso, quanto a gente vê também na nossa vivência enquanto pessoa. Né, como a Scarlett falou, são coisas que a gente, da vida, que ela fez esse livro, né? Muito, gostei muito do livro, ela me presenteou com o livro, entendeu? E gostei muito desse livro. E hoje ela me, né, convidou, me sinto muito honrada com o convite de Scarlett para falar sobre o conto Casinha Rosa, né? Que tanto tem a questão do idoso, também ali também a questão do acolhimento, da infância, né? Histórias que se repetem, né? E aí acho que a Scarlett vai ler o conto, né, Scarlett? E eu vou comentar logo após, né? Ter seus comentários sobre esse conto Casinha Rosa. Histórias, às vezes, elas são até difíceis, Miriam, da gente poder seguir. Eu estou pedindo para cada colega dar um foco conforme a sua experiência, mas como você já observou aí, só, né, das suas leituras, é até difícil a gente segmentar, mas é porque as famílias são assim. Você tem uma situação de criança e a gente chega lá e descobre que tem uma coisa de idoso, né? Agora, eu não quero deixar de fazer, que eu aprendi, eu lembrei isso, que André Pequeno esteve aqui na terça-feira e ela fez uma coisa que eu falei, gente, tinha que estar fazendo sempre, que esquecemos de fazer, que é a nossa autodescrição, que nem todo mundo, né? A gente faz uma apresentação inclusiva, nem todo mundo que está assistindo pode nos ver, mas a pessoa também pode ouvir pelo YouTube, né? Então, eu sou uma mulher negra, eu uso trancinhas,
Eu tô de blusa amarela, e atrás de mim tem uma estante com vários livros e objetos de decoração. Quer fazer sua autodescrição, Miriam? Sim, eu também sou uma mulher negra, né? Já da terceira idade, eu tenho 63 anos. Estou aqui em casa, né? Meu irmão está aqui me ajudando, né? Fazendo as coisas aqui em casa, que eu cheguei do trabalho, sempre ele me dá esse suporte, né? E eu estou com um vestido estampado, estou usando óculos, né? Meu cabelo, cortei o cabelo, né? Para dar menos trabalho, entendeu? E sou evangélica e gosto muito do que eu faço, né? Eu já tenho vários anos aí de serviço público. No tribunal são 25 anos, mas quando eu entrei no tribunal já tinha 16 anos de serviço público, né? E eu estou assim, trabalhando, não é por obrigação, porque eu tenho a opção de sair, né? Mas eu estou aqui porque eu gosto, porque eu gosto muito do que eu faço. Meu trabalho, meu contato com as pessoas, com as crianças, com as famílias, com os idosos, com os colegas, é muito enriquecedor para mim, né? Esse contato que eu estou tendo aqui hoje, essa possibilidade de ver as Scarlett, que amo muito, ficamos muitos anos lá trabalhando, né, Scarlett? Quando você entrou, a gente ficou, né, lá no fórum, foi a primeira lotação dela, foi lá em Itaguaí, né? Trabalhando lá com a gente, e com as colegas também, né? É bom que a gente fale sobre a nossa prática, porque quando a gente fala, né, aquilo ali também nos leva a melhorar, né? Refletir, né? Refletir, Pensar um né? pouquinho mais. Pensar, não ficar naquele negócio só dos prazos. E poder registrar, né? É, Porque quando a gente não registra, acho que muita coisa se perde ou fica fechadinho só no nosso isso. miolo, né? Só no nosso grupinho, né? Que para a Verdade. gente é grande, mas para o conjunto da população, que é quem precisa dos nossos serviços, Isso. é distante, né? E a ideia é a gente poder democratizar um pouco dessas informações para que as pessoas Isso. entendam esse Com certeza. olhar, né, do judiciário, como que funcionam as coisas. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção, né? Pensa que as pessoas são chamadas no judiciário, muitas vezes com viés punitivo, com a questão da pessoa se sentir cobrada, da pessoa com medo de responder, entendeu? E a gente tem que ver também que é muito além disso, né? A gente estaria, na realidade, para humanizar, para poder também mostrar ao promotor, para o juiz, né, que atrás daquele processo, daquele papel, são pessoas, né, que têm sentimentos, pessoas que têm uma história de vida, como, né, nesse conto, quantas pessoas sofridas, né, porque a dona Eulália, né, é uma mulher... Deixa eu ler, então, conto, porque você já está comentando. Vamos... para a gente não perder a dinâmica, porque né, vai que alguém está assistindo, ou vai assistir no futuro e não lê o conto. Então, posso te interromper, Miriam? Já até interrompi. Vou ler, então, o conto. A gente vai falar hoje a Casinha Rosa. E depois a Miriam já vai trazer os comentários dela, que eu já vi que já está tudo aí na ponta da língua. Vamos lá. Então, o livro nas tramas das famílias. Casinha Rosa. No processo de interdição de autoria do Ministério Público, havia indicação de 5 filhas para avaliar quem poderia ser a melhor curadora de Eulália. A senhora tinha 67 anos e, pelos relatos dos vizinhos, já tinha colocado fogo na casa. Segundo a denúncia, a idosa ficava dias sem banho e sem visitas. A assistente social não conseguiu convocar as filhas pelo telefone e resolveu começar sua atuação por meio de uma visita domiciliar. Quem sabe, com sorte, ela encontraria a mãe e uma das filhas. Na rua, todo mundo sabia indicar a casa de Eulália.
que não tinha placa com numeração, mas era a casinha rosa, a mais humilde da rua. Eulália recebeu com muita simpatia a assistente social Josefa. Ofereceu café e bolo. A profissional recusou, como sempre, e alertou a idosa para não comer, pois o bolo estava mofado. Ah, eu nem vi. Depois jogo fora, respondeu a idosa. Josefa notou que Eulália apertava muito os olhos e provavelmente tinha algum problema visual. Por vezes, a idosa perguntava novamente quem era assistente social e depois ela se confundia e perguntava se ela era enfermeira da clínica da família. Perguntada sobre as filhas, Eulália disse que elas moravam longe, mas que eram ótimas meninas, estavam bem cuidadas e tudo ficaria bem. A assistente social buscou saber se Eulália também precisava de cuidados, se ela tinha companhia e qual filha visitava. Mas a idosa falou que não podia receber visitas, pois não parava em casa. Seu chefe era muito rigoroso. Josefa notou que a avaliação médica se fazia urgente, mas resolveu perguntar: onde a senhora trabalha? Trabalho em tanto lugar que nem sei, respondeu Eulália, mostrando certa perturbação no jeito de falar. E a idosa continuou: mas você não vai tirar a minha pressão? Sou assistente social, dona Eulália. Você é do abrigo? Perguntou. Não, trabalho no fórum. Ah, é. Então diz para o juiz que ninguém vai pegar minhas filhas. A essa altura, a assistente social já não sabia se Eulália estava delirando ou trazendo alguma informação do passado. A idosa começou a se exaltar, falando do trabalho e do salafrário. Josefa já começava a se preocupar e pensava na possibilidade de chamar uma vizinha ou até uma ambulância. Naquele momento, chegou Angélica, que, ao saber da visita da assistente social, telefonou para a irmã Amélia, que era mais velha, mas ela não quis aparecer. Josefa perguntou sobre as demais irmãs e logo soube que Amanda não queria ver a mãe. Adélia brigou com todo mundo e Alice, a caçula, estava em surto. Ao ouvir a história contada por Angélica, a assistente social lembrava de quando trabalhou na vara de infância, onde as histórias eram tão complexas, com família muito carente da atuação do Estado. Aquelas filhas, pelos relatos, também pareciam carentes dos pais. Amanda, a única filha que conseguiu ser adotada, fugiu de casa com 16 anos de idade e voltou a viver com a mãe Eulália. Mas depois tornou a fugir para viver com um namorado. Cada filha voltou para casa num momento diferente, umas por reintegração, outras por evasão do abrigo. Contudo, todas tinham um relacionamento sofrido com a mãe. Por várias vezes, Angélica falava: se minha mãe não tivesse dado a gente, quem sabe hoje a gente não podia ajudar. Aquela casinha rosa, em vez de ter sido o lugar do sonho de meninas, certamente foi o palco de muito sofrimento. A pobreza teria sido o motivo da institucionalização das filhas, mas não estava claro para a assistente social que, enquanto se esforçava para ouvir Angélica, escutava Eulália reclamando do salafrário, que foi como passou a ser chamado o pai das meninas depois que abandonou a família. Angélica dizia que não podia levar a mãe para casa, pois ela morava com a sogra e seu sogro estava com Alzheimer. Angélica tinha 3 filhos pequenos e por isso não conseguia ficar muito tempo com a mãe. Pelos relatos, todas as filhas tinham arranjos familiares bem complexos. Josefa não via outra alternativa senão buscar ouvir
as demais irmãs em outro momento, mas saiu da visita domiciliar pensando que aquele era o desfecho de muitas histórias que viu na vara de infância. Naquela época, quando ela via crianças pobres em instituições, porque os pais não podiam cuidar, perguntava-se: e quem cuidará desses pais? E vendo a Eulália, essa pergunta voltou a viver na cabeça da assistente social. E agora com vocês, comentários da nossa amiga Miriam Passos. Então, assim, a gente viu que é um processo de interdição, né, que foi aberto pelo Ministério Público. Na nossa prática, a gente vê que, colocando lá em Itaguaí, esses idosos que dificilmente chega a gente para nós irmos na casa de uma pessoa, no caso aqui da dona Eulália, que está nessa situação. Normalmente, quando o caso chega para a gente, o idoso já está no acolhimento, já está no abrigo, né? Lá em Itaguaí, nós temos o Sr. Timbira, né? Que é da Prefeitura do Anésia, e tem um abrigo que é da Igreja Católica. Então, esses processos, né, que são de autoria do Ministério Público, né, são aquelas pessoas que realmente não têm referências familiares conhecidas, né? Mas o Ministério Público ele resgata, né, às vezes consegue localizar um filho ou até um irmão, algum familiar daquela pessoa, né? Deixa eu só botar aqui meu computador para carregar, tá? Que está descarregando. Um momento. Porque o vídeo, ele consome muita bateria, né? Então, se não tiver no cabo, é perigoso acabar a bateria e deixar a gente na mão. E essa, já é até aproveitando esse momento que a Miriam saiu, né, é uma questão interessante. Nem todos os processos de interdição são abertos por familiares, porque quando existe a denúncia, uma suspeita de que tem um idoso, uma pessoa com deficiência, alguém que está em situação de desproteção social e familiar, e não tem um parente que chega, né, que esteja, algum familiar que esteja cuidando daquela pessoa, né, quando a pessoa parece estar abandonada ou mal cuidada, né, tem um órgão que é o Ministério Público, que a gente chama que é o fiscal da lei, ele vai lá e ele mesmo abre ação, que é o caso dessa. Agora já fiquei falando enquanto você foi lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Posso falar? Então, como a Scarlett falou, normalmente, quando o caso chega para o Ministério Público, abre ações, né, para que nós, né, já inclusive, consegue localizar algumas pessoas familiares daquele idoso, né, no caso desse, e aí pede para a gente fazer um estudo social, né, com vista a garantir o direito à convivência familiar daquele idoso, né? No caso da dona Eulália, a dona Eulália não estava numa instituição, ela estava em casa, estava numa situação de vulnerabilidade, de risco, já tinha botado fogo na casa, as pessoas falavam que ela ficava dias sem tomar banho, não recebia visita, né? E houve uma denúncia ali, né? Provavelmente foi formalizado por alguém, né? Junto lá ao Conselho do Idoso, junto ao CRAS, ao CREAS, né? E essa denúncia chegou e o Ministério Público abriu uma ação, né? Com vista, né, a ver se alguma filha poderia ser curadora da dona Eulália, né? Porque ela é idosa, pelo que está aqui, é uma idosa que estava, além da questão do risco, também com algum comprometimento de saúde, né? Que teve um certo momento até que a assistente social pensou até em chamar a ambulância, porque ela ofereceu um bolo para a assistente social viu que o bolo estava mofado, né? Então, havia toda uma situação, além do risco, né, pessoal dela também sofrer algum tipo de risco externo. E aí a assistente social identificou que ela tinha 5 filhas, né? Não conseguiu falar com elas
através daquelas convocações, mas foi fazer a visita domiciliar. E foi nessa visita domiciliar que ela foi visitar a casa da Dona Eulália e ela teve contato com uma das filhas, né? Consta que ela tinha 5 filhas, mas naquele dia, uma das filhas, sabendo da visita da assistente social, foi à casa da mãe. E o que está aqui na conta, né, que ela tinha outras 4 filhas, né? E até essa filha chamou as outras irmãs e as outras irmãs se recusaram a ir, né? E aí a assistente social conversou com essa filha, né? A dona Eulália, em todos os momentos, né, perguntava se era alguém lá do posto de saúde, se foi dar injeção, e a assistente social falou, não. Quando a assistente social falou, não, eu sou do fórum. Né? E aquilo trouxe a ela lembranças, né, do passado. A assistente social, ela falou, não, mas ninguém vai pegar minhas meninas. Né? Então, a assistente social pensou, será que é delírio dela ou ela está lembrando de alguma coisa do passado? Né? E aí a história foi esclarecida quando a Angélica, uma das filhas, chegou, né, e falou que elas estiveram institucionalizadas, né, e uma foi adotada, outras foram reintegradas. Em algum momento elas voltaram para casa, né? Mas assim, não sabemos também o motivo. Normalmente, né, a situação de acolhimento, né, são ausência das políticas públicas, situações muito sérias de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sendo que a falta de recursos financeiros, a situação de vulnerabilidade, não é motivo, né, de pai e mãe perder a guarda dos filhos, né? Mas a gente sabe que a gente vive numa total precariedade de políticas públicas, né? E muitas vezes essas crianças, né, ou ficam, né, no abrigo por algum tempo e são adotadas, né, por a família não ter, né? A família também precisa ser cuidada, né? A família precisa também de suporte, né? Muitas vezes não tem rede de apoio familiar para ajudar a criar os filhos, mas o poder público também tem que garantir, né? Garantir moradia, garantir condições das pessoas, da família cuidar dos seus filhos, e muitas vezes essa situação acontece por falta de políticas públicas para as famílias cuidar dos seus filhos, né? Temos muitos casos também de crianças que são acolhidas devido aos seus pais terem problemas com álcool, com droga, né? Nós normalmente encaminhamos lá para o CAPES, acompanhamos, né? E as crianças voltam para suas famílias. Mas aqui no caso da dona Eulália, né, consta que as filhas delas foram acolhidas, né? E que esse acolhimento, essa estruturação trouxe o rompimento, né, dos vínculos afetivos, né? Como a própria assistente falou, que ela pensava, quem vai cuidar dessas famílias, né? E a gente sabe que esses vínculos eles são construídos, né, na vivência na família, né? A gente sabe também que a família, a maior rede de proteção da pessoa é a família, né? E quando a família, como aqui no caso da Eulália, tem essas dificuldades, né? Às vezes dificuldades socioeconômicas, às vezes uso de droga e outras situações, né? As crianças são acolhidas por quê? O Estado assume porque as crianças também precisam de proteção. Mas essas famílias também precisam ser cuidadas, né? E a gente viu que esse acolhimento, toda essa situação que começou lá na vara de infância, né, teve reflexo agora, porque a dona Eulália agora também precisa, né, precisava e agora precisa ser cuidada, né? Os vínculos foram esgarçados, né, tendo em vista que não houve uma convivência familiar dessas filhas com dona Eulália. A própria filha falou, poxa, se ela tivesse cuidado da gente, né? Tem a parte que a filha, se ela não tivesse dado a gente, quem sabe hoje a gente podia ajudar, né? Eu me lembrou um processo que chegou para mim de um idoso que estava no abrigo, que
o Ministério Público também abriu um processo para a gente localizar. Ele tinha 2 filhos, uma que morava em Santa Cruz e o outro que morava em Caxias. E eu chamei os 2 filhos desse idoso. E eles falaram para mim, olha, a gente nunca teve... Ele abandonou nossa mãe, nós éramos pequenos, entendeu? Nossa mãe criou a gente sozinha, agora para a gente não tem ele como nosso pai. E agora a senhora quer que a gente tire do abrigo e leve para a nossa casa? Não. Para a gente ele é um estranho, né? Então, essas situações, né, no caso da dona Eulália, foi o acolhimento. E nesse caso que eu falei, foi uma questão de abandono, né? Ele abandonou os filhos e depois nós conseguimos localizá-los. Ele estava acolhido lá no abrigo lá de Itaguaí. Criou, assim, um rompimento dos vínculos deles com esse idoso, né? E a gente sabe que sempre é aquela questão, né? Infelizmente, as pessoas, né, tem aquela questão, não me criou, não cuidou de mim, também não vou cuidar dele agora que ele está idoso, né? E aqui foi no caso da dona Eulália, né? Mãe de 5 filhos, né? Pelo que consta aqui, eles não tiveram convivência, né? Essa convivência foi interrompida, essas filhas foram para o abrigo, tanto que ela falou com a assistente social, né? Ninguém vai tomar minhas meninas de mim, né? E isso se refletiu agora que não tinha uma filha para cuidar dela, né? A Angélica foi lá falar com a assistente social, mas se colocou totalmente indisponível, né? Com a alegação de que morava com o sogro estava com Alzheimer, tinha os filhos pequenos, não tinha como levar a mãe para a casa dela, né? As outras filhas nem apareceram, né? Ao saber da visita da assistente social. E é uma situação que é cíclica, né? Começa lá na infância, né? Os filhos tendo esse vínculo rompido com os pais, os pais impossibilitados de cuidar, de exercer ali, né? Fortalecer aquele vínculo através... Porque os vínculos eles são construídos, né? Na convivência, naquele cuidado do pai, da mãe, né? E quando isso não ocorre, né? A pessoa fica idosa, né? Ou provavelmente, né? Esse caso da dona Eulália, né? Em frente à situação das filhas, né? A Angélica falou que não tinha condição. Provavelmente as outras iam dizer também, porque elas nem vieram falar com a assistente social. Provavelmente ela ia ser encaminhada a alguma instituição de idoso, né? Eu acredito que o desfecho dessa história, né? Frente às filhas se colocarem, né? Sem condição de cuidar, né? Aqui consta também que elas tinham situações, arranjos familiares bem complexos, talvez também nem tivesse condições, né? De realmente cuidar dessa mãe, além da questão também do rompimento dos vínculos afetivos com essa mãe. Elas não tiveram convivência com essa mãe, né? E são histórias que se repetem, né? Começa na infância, né? O acolhimento por si só, né? Já gera esse esgarçamento dos vínculos afetivos, né? As crianças muitas vezes são dotadas, né? Hoje em dia nós temos as ausências concentradas, que sempre é reavaliado quando a gente trabalha com as famílias, né? Quando essas famílias a gente não consegue se organizar, né? A criança também não pode ficar de eterno no abrigo, essas crianças vão para adoção, né? E é o caso aqui da Casinha Rosa, né? Que até fala que naquela Casinha Rosa, em vez de ser um lugar de sonho, foi um local de sofrimento, porque o sofrimento é de ambas as partes, né? Houve o sofrimento das filhas, né? Por não terem convivido com essa mãe, né? Ou foram adotadas. Aqui fala que em algum momento até foram reintegradas, mas deve ter sido aquela reintegração que a criança era reintegrada e voltava para o abrigo, né? E isso criou uma situação que se repetiu, né? Houve um abandono, não sabemos o motivo, né? Podemos aventar que houve falta de políticas públicas para dar um suporte para a dona Eulália cuidar das filhas, outras questões, né? Aqui fala, ela inclusive se refere ao marido como salafrário,
porque parece também que ela não teve suporte do pai dessas meninas para cuidar dessas meninas. Ela é uma mulher sozinha, a gente sabe que é muito difícil, né? Uma pessoa, 5 filhas, abandonada pelo que ela se refere então como salafrário, isso tudo levou a uma situação de acolhimento, né? Que agora também vai gerar uma situação de acolhimento frente à impossibilidade, né, dessas filhas de ficarem com Dona Eulália, né? Porque o Ministério Público, inicialmente, queria garantir, né, que o acolhimento, a gente sabe que é uma medida drástica e é a última medida, né? O Ministério Público ali estava tentando que alguma filha se responsabilizasse e cuidasse da Dona Eulália, né? Era uma senhora de 67 anos, né, que precisava de cuidados, inclusive cuidados de saúde, né? Estava confusão mental, não tomava banho, não se alimentava, já tinha até esquecido panela do fogo, a casa foi incendiada, né? E na impossibilidade dessas filhas, né? Que a Angélica já tinha sido consultada e falou, ela iria para o abrigo. Então, assim, são situações cíclicas, né? Um acolhimento, uma coisa que começou lá na infância, né? E agora vem de novo aqui para a família, né? Que é uma situação de vara de família, interdição, né? E que gera um novo acolhimento, né? A Dona Eulália provavelmente ia ser encaminhada para alguma instituição especializada no cuidado de idoso. E a gente vê que são situações que acontecem, tem sido muito recorrente, né? Tanto nas varas de infância, né? Quanto na vara do idoso, né? Dificilmente aqueles idosos que estão lá no acolhimento, né? Quando o Ministério Público abre esses processos de interdição e pede para a gente fazer esse estudo social com a família, para ver quem reúne condições para tirar aquele idoso do acolhimento, dificilmente a gente tem conseguido que aqueles familiares assumam o idoso. Porque, pelo simples fato do idoso estar ali, né, no nosso caso, ali, a maioria, né, que estão colhidos, já indica, né, que já houve um rompimento de vínculo. Né? Porque se tivesse alguém para cuidar, né, o idoso não seria acolhido. Né? E a gente vê assim também, com muita preocupação, né, a situação do nosso país, porque a nossa população está envelhecendo. Né? A gente assim tem um número muito grande de idosos. Né? E a gente pensa, será que essas famílias, às vezes, não é nem uma situação tão grave quanto a Dona Eulália, né? Que a Dona Eulália ele começou já a situação de vulnerabilidade, né? Já começou lá quando as filhas dela eram pequenas, né? Até mesmo outras famílias, né? Que às vezes até mesmo não tem situação de violação de direitos como teve, né? Quando as meninas da Dona Eulália foram para o abrigo. Mas as próprias famílias às vezes têm dificuldade de cuidar dos seus idosos. Né? A gente vê assim, eu fazia um trabalho de capelania lá no Lar do Ancião, que fica ali na Estrada do Caboclo, ali em Campo Grande, né? Que é um abrigo da Igreja Batista, né? E tinha muitos idosos assim que os filhos assim, eu não tive condições, que tinha que trabalhar, a minha esposa tinha que trabalhar e não tinha como a gente pagar alguém para cuidar do meu pai e da minha mãe. Aí botava no abrigo, né? Então, a gente vê também que as famílias têm que se organizar, né? Para cuidar dos seus idosos, porque as pessoas envelhecem, né? As pessoas cuidam dos seus filhos, mas as pessoas envelhecem e precisam de alguém que cuide. E, às vezes, as pessoas não se organizam para cuidar dos seus idosos. Que as pessoas vão ficar cada vez mais dependentes. Né? Chega um ponto assim que o idoso vira filho e precisa de alguém que cuide. Né? No caso da Dona Eulália, né, as violações já começaram lá quando as filhas eram pequenas. Né? A violação
de convivência, porque as meninas foram para o abrigo, né? E agora iria haver outra violação de convivência quando a dona Eulália, né, após provavelmente assistente social, ia consultar as outras filhas, na impossibilidade das outras filhas cuidar da dona Eulália, a dona Eulália também seria encaminhada para uma instituição de acolhimento de idoso, né? Então, assim, um abismo puxa outro abismo, né? Uma violação, né, que começou lá no passado, né, estava se repetindo agora com a dona Eulália. Hein, Miriam? Você está aqui falando, eu estou pensando, né, que o abrigamento, né, quer dizer, colocar a criança ou o idoso numa instituição, né, que vai ficar ali vivendo, morando, é como se fosse aquela cirurgia de emergência, né? O médico só vai fazer se não tem mais jeito, ele vai fazer na emergência, porque ou vai fazer ou vai morrer aquela pessoa, então ele não vai ter nem, né? Ele vai fazer de emergência, rápido. Mas se houver um outro recurso, o médico não vai fazer isso, vai tratar com remedinho, vai, né, ambulatorial e tal. E o acolhimento é meio que como fosse isso, aquela situação emergencial para tirar de um risco extremo, que às vezes vai implicar até na vida, a morte mesmo. Você vê que ela botou fogo na casa, ela podia ter morrido queimada, né? Então, nessa hora, em determinadas situações, é o que se consegue vislumbrar. Mas as leis sempre falam que deve ser uma medida excepcional, né? Exatamente, a última. Né? Isso. Só que na prática, a gente vê que quando ela não é tratada com a devida excepcionalidade, que foi o caso das filhas, né, nem elas conseguiram formar novas vinculações que pudessem ter uma proteção, né, ter laços afetivos maiores. E mesmo que elas não fossem criadas pela Eulália, de repente agora, porque tivessem em condições melhores, né, sociais e afetivas, talvez pudesse alguém ajudar a dona Eulália de alguma forma, alguma delas, né? Mas até a Angélica ali, que parece que é a mais sensível, ela também não tem condição, porque o quanto ela pode avançar, né? Porque é aquilo, se você faz uma coisa emergencial, mas não se consegue avançar muito, ou porque não consegue fazer adoção, né? Ou porque volta para a família, né? Porque às vezes você vê, não, uma situação que tem que voltar, é possível reintegrar sim, mas se a família continuar também desistida, com as mesmas mazelas, aquela situação não tende a melhorar, que foi o caso delas. E tem essa coisa que eu botei, que uma foi adotada e voltou, porque eu já vi situações assim, que eu fiquei apavorada. Falei assim, gente, mas essas crianças, né, que a gente fica sabendo pelas histórias que às vezes estão no processo, ou que alguém conta, passaram por isso, aquilo outro, e voltou para essa família, né? Então é um tipo de vinculação assim sofrida que existe, que não garante proteção, que também não é rompida no sentido de formar uma nova relação mais afetuosa, né? Mas é muito. E também não avança, né? Porque. E aí são N motivos, né? De que sejam questões de comprometimento psíquico, vícios, né? É uma série, e às vezes juntos, né? Desemprego, a miséria, as condições precárias, né? Com certeza. Aí a gente vê esse ciclo, né? Que você está falando também, né? De que antes foi a criança, aí parece que resolveu. Não, tiramos a criança daquela mãe que fazia sei lá o quê, ou que não cuidava, agora resolveu nada. E é interessante a gente pensar o seguinte, essa questão do envelhecimento que está colocado para nós também, porque a gente sempre pensa que essas situações têm a ver com miséria. Quando a pessoa está numa condição de pobreza muito grande, de miséria, claro que essas questões todas são muito mais sentidas, mas ter uma condição econômica um pouco melhor também não acaba sendo uma garantia de proteção. Achei isso incrível,
Eu vi num processo que eu atendi, a senhora tinha umas 2 pensões e tal, a pessoa que trabalhou e tal, devia ganhar, sei lá, a volta de 8, 9 mil, que é uma condição, é uma renda, né, razoável, boa, para que alguém possa ter sua velhice. E ela não tinha rede familiar e vivia com uma cuidadora que se dizia filha, mas que, na verdade, havia uma situação de exploração mesmo, sabe? Dessa senhora não está bem cuidada efetivamente, está negligenciada mesmo, e o dinheiro por si só não foi garantidor dela ter um cuidado melhor. Era um processo desses que tinha denúncia e que foi parar numa vara de família. E assim, só deixando assim, um pouco a parte da dona Eulália, as pessoas têm que se organizar, as famílias, né, têm que se organizar para assistir os seus idosos. As pessoas envelhecem, as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes. Como você falou, às vezes a pessoa tem até uma condição financeira boa, mas cadê a família para cuidar? Né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, vou colocar no abrigo, porque lá ela vai ter enfermeira, vai ter médico, vai ter nutricionista, mas o idoso, porque eu conversava com os idosos, e ela fazia o trabalho, né, social, mas eu conversava com os idosos, eles só queriam voltar para casa. Pediu a gente, me leva para tua casa, igual as crianças fazem quando a gente vai no abrigo. Me leva para sua casa. Eles só queriam conviver com aquele filho, conviver com aquela família. Muitos já eram viúvos, né, pessoas que... Mas tinham filhos, entendeu? E tinha renda, entendeu? Mas mesmo assim, entendeu? As pessoas não tinham, mesmo na sua velhice, naquele momento que mais precisava da presença da família, as pessoas não tinham a família. Por N motivos. Eu não posso cuidar do meu pai porque eu trabalho, porque eu tenho um filho, eu tenho que cuidar do meu filho, entendeu? Então, assim, a pessoa vai avançando ainda. Então, assim, a realidade que a gente vive hoje é que nós vivemos num país que está caminhando assim. Temos um grande número de pessoas acima de 60 anos. Sim. Entendeu? E assim, as pessoas A têm que gente tem pensar. que se aprender, né? O Estado e nós, né? É uma coisa para a gente pensar, para se reorganizar mesmo. A gente vai ter uma população idosa e grande, né? E chegou uma época que chegam determinados problemas de saúde, algumas mazelas, que não tem jeito, gente, por melhor pessoa que seja, com instrução ou não. Eu atendi uma situação, Miriam, que era. A mãe era uma pessoa que tinha instrução, tinha nível superior e tal, mas tinha alguma situação de saúde que ela não movimentava assim nada. Ela falava, pensava, mas ela era tetraplégica, mas não era ela não tinha ficado tetraplégica, não. Ela não tinha os movimentos, mas era uma outra situação de saúde. Então ela vivia acamada e dependia de alguém para tudo. Mas mentalmente ela entendia e conseguia falar, se comunicar. E morava com um filho que, por sua vez, era um usuário de droga, mas assim, muito comprometido. Aquela pessoa que ele mesmo pedia ajuda, sabe? Agora, quando chega na hora, e aí, você tem que ter um lugar para levar. Onde que você leva esse homem, né? Esse filho, né? Para onde que você leva essa mulher que também não adianta colocá-la em casa, né? Porque, assim, ela em casa, se ela ficar sozinha sem esse filho, não dá. Às vezes, somente uma cuidadora, que as pessoas, se você botar uma cuidadora, uma não dá, ela precisa de cuidado 24 horas. Será que o salário dela vai dar para botar 2, 3? Equipamentos mesmo, né, para o dia a dia. Quer dizer, e a gente está falando muito do idoso, né, mas isso tudo começou lá na infância, né, porque a gente volta sempre para essa questão, né? E se essas filhas tivessem tido uma proteção maior, né?
Na realidade, Scarlett, a gente sempre coloca, não porque elas ficaram acolhidas, é porque deu convivência, mas como a gente vê casos, às vezes, da mãe que cuida, tá ali, né, no dia a dia, né, cuidando daquele filho, né, mas um certo momento não tem quem cuide dela, entendeu? As pessoas envelhecem, ficam dependentes, precisam de cuidados, precisam de afeto, precisam de alguém que possa gerenciar, às vezes até mesmo os proventos, a sua aposentadoria, está entendendo? Sua vida, a pessoa fica sem condição de gerir a sua vida. E a gente tem que pensar nisso. A gente está vivendo assim, está caminhando, o número de pessoas acima de 60 anos agora é grande, daqui a pouquinho vai ser maior ainda, porque as pessoas estão envelhecendo. Então tem que se organizar para esse momento. Entendeu? Esse momento que vai haver uma inversão de posição, né? Aí vai ter que ter alguém para cuidar. Entendeu? Ai, é isso. Acho que a gente já pode chegar no final, né? Você quer deixar alguma. Se despedir, né? Deixar alguma palavra aí? A minha palavra é essa, né? Que a gente assim, tem que ter essa visão também de organização do futuro dos nossos idosos. Né? Eu, por exemplo, eu sou a penúltima de uma prole de 6 filhos, né? E assim, todos os meus irmãos, até o caçula, né? Morreu um, né? Morava aqui perto de casa, perdi meu irmão, Gerson. Né? Os outros que ficaram, todos eles, até o caçula agora é idoso também, que já fez 61 anos, né? Então, assim, tem meus irmãos, né? Que são idosos, né? E as famílias, assim, tem filho, né? Mas, assim, ficam bem próximos de mim. Um estava aqui em casa agora, né? E as famílias têm que se organizar, né? Tem que se organizar, né? Para que o idoso não fique numa situação de desproteção, né? Porque o idoso também, ele precisa do cuidado, ele precisa, de repente, de alguém que possa lembrar dele tomar o remédio, de lembrar da alimentação, mas o idoso também precisa de afeto. Uhum. Né? Isso faz toda a diferença na vida do idoso. Eu sou uma idosa, né? Trabalho, cuido da minha vida, tenho autonomia, estou dirigindo agora, né? Mas assim, a gente vai caminhando, né? Chega um ponto assim que a gente também vai ficando dependente. E a gente precisa de alguém que cuide da gente. A gente cuidou, né? Mas chega um ponto que quem cuida também precisa de alguém que cuide no futuro. Né? Então, assim, que as famílias se organizem, né? A vida caminha, o idoso, assim, a gente tem que se organizar para cuidar dos nossos idosos, para que eles não fiquem numa situação de desproteção e de risco. Né? E das nossas crianças também, né, amiga? É verdade. Esses cuidados que, sabe, a gente vem de uma sociedade, só para finalizar, né, de uma história em que era comum, né? A gente não vai dizer que era normal, mas que era comum, era usual se colocar pessoas em abrigamento. Então, alguém tinha algum problema mental, você botava numa instituição psiquiátrica. Ficou idoso, você põe no asilo. É pequeno, eu tenho que trabalhar, não tenho com quem deixar, eu ponho no orfanato. A gente vem dessa história, né? Então, a gente vem do movimento de desinstitucionalização geral pelas leis, né? É o que o André falou, né? De que a gente tem leis assim, muito progressistas, né? E que trazem coisas muito boas, como a vida, o direito de viver em família, em comunidade. Mas a gente precisa avançar muito ainda nesse ponto de que a institucionalização não seja uma solução, mas que existam outras soluções para essas famílias, porque às vezes eu também atendo processo assim. Eu lembro de uma moça, ela era filha única, ela e o marido trabalhavam e
aí chegou um momento em que a mãe começou, tinha um quadro de Alzheimer, começou a fazer coisas que se colocava em tanto risco que ela não teve mais como deixar a mãe sozinha em casa enquanto eles trabalhavam. Então, acabou tendo que colocar numa clínica. E por que botou numa clínica? Porque fez as contas e ainda saía mais em conta a clínica que ela encontrou. Pagar alguém para ficar 24 horas com ele. Horas, exatamente. Então, assim, a conta não fecha, né? E aí, como é que são essas soluções, né? É um desafio para todos nós, né? Porque mexe aí com criança, né? Com adolescentes também, né? Com idosos e com pacientes psiquiátricos. Mas a gente, mais do que nunca, precisa dessa proteção né? Da assistência do Estado mesmo. Com certeza. Porque muitas vezes a família, embora o acolhimento do idoso, da criança, do adolescente, seja uma medida que deve ser a última a ser adotada, né? Deve se evitar ao máximo, né, que a pessoa entre, né, devido à questão do direito à convivência familiar, né? Muitas vezes isso não é evitado porque as pessoas também não têm suporte do poder público. Né? Sim. O poder público se omite muito nesse sentido. A gente vê que nessas audiências concentradas, né, o juiz coloca ali várias... quando ele reintegra a criança lá à família, vê várias situações de vulnerabilidade social, ele coloca várias medidas ali para o município, para o poder público implementar, no sentido de aquela família conseguir manter aquela criança, e muitas vezes aquilo ali não é cumprido. Cai no esquecimento e a criança, às vezes, novamente volta para o abrigo, porque a família não teve, né, o suporte do poder público. Às vezes é questão de moradia, a pessoa não tem onde morar, entendeu? E muitas vezes, né, aquela criança vai para uma adoção, enquanto a criança no abrigo está trabalhando com a família. Aí a criança vai para uma adoção, aquela família fica invisível. Não se fala mais naquela família, porque a criança foi adotada e o pai e a mãe. Então é importante que a gente também pense que aquela criança tem pai e mãe, né? Corta o vínculo, né? Quando é adotado, refaz novos vínculos, né? Mas aí, a criança é adotada e aquela família que tinha que ser acompanhada pelo Estado, pela prefeitura, eles não falam mais, a família fica relegada. Como se resolveu o problema, né? Resolveu o problema, mas podem vir ali outras crianças que também vão, né? E eles mesmos, enquanto famílias, né? Cuidados as pessoas precisam, porque não foi à toa que elas, né, chegaram numa condição de não conseguir cuidar da própria prole, né? Alguma coisa grave aconteceu ali que a gente não pode esquecer, né? Isso que a Josefa se pergunta, né? E quem é que vai cuidar dos pais, né? Quem é que vai cuidar da família? E a gente faz essas perguntas. Miriam, muito obrigada. Hoje está sendo assim, um dia de matar a saudade, de muita alegria. É muito bom essa discussão, essa reflexão, porque a gente leva também, que a gente precisa também, que a gente fica, às vezes, tão focado naquele mundo de processos que manda para a gente, as equipes técnicas cada vez mais reduzidas, as pessoas cada vez mais adoecidas, entendeu? E a gente fica tão focado em fazer, cumprir determinação, mas a gente precisa parar também para pensar. Sim. Pensar na nossa prática, pensar que tudo aquilo que a gente escreve ali, né, tem reflexo na vida das pessoas, né? Pensar que ali não é só o papel, são vidas, né? Aqueles processos são vidas de pessoas. Então, a gente tem responsabilidade naquilo que escreve, no sentido, né, de garantir direitos, né? Então, e a gente tem que estar realmente pensando naquilo que a gente faz. Né? E, muitas vezes, a nossa prática, né, a correria, os prazos, as cobranças, né, que agora os processos vêm, os processos do PJE, vêm dizendo, aguardando o estudo social, passou dos 60 dias, já botam lá, e a gente sabe que 60 dias é tão pouco. Né?
Nossa, para a complexidade de umas histórias tipo essa de Dona Eulália. É tão pouco, é tão pouco. A gente tem que falar com tanta gente, né? Descobrir o endereço de pessoas. Essa semana mesmo eu deixei uma cartinha na mão, porque eu fui atrás é uma situação também assim, de muita precariedade. Fui atrás, a pessoa já não está mais morando naquele endereço. Eu deixei uma cartinha na mão de um ex-vizinho. Falou assim: não, de vez em quando eu encontro com ele na rua. Eu falei: se encontrar com ele, você entrega esse papel do interesse dele. Né? A pessoa está com a pensão bloqueada, deixei na mão. Falei. E muitas vezes funciona, né? A gente vai também, às vezes, de informalidade, a pessoa se dispôs a ajudar, e vamos ver, porque, enfim, é questão da desproteção mesmo do que a gente pode fazer. Vamos, e felicíssima. Muito, muito obrigada, Miriam. Para mim obrigada a você. Obrigada, uma grande amiga. Obrigada a você. Fiquei muito feliz de você ter me convidado. Vi que você chamou outras pessoas maravilhosas, a Cida, não vou falar o nome de todas, né? Mas assim, a Andréia, a Helenilda, né? Todas elas assim. E eu falei assim, meu Deus, tanta gente assim importante, as Cátia me chamou, um time assim, para fazer parte desse time, né? O teu carinho, assim, lembrado de mim, eu fiquei muito feliz. Você é muito importante na minha história, né? Eu agradeço. De trabalho, na minha história pessoal, porque foi você que me recebeu há 18 anos, quando eu estava chegando, me ensinou o trabalho, e até hoje, para mim, você é uma pessoa que eu lembro, que eu falo, a Miriam, eu sempre falando um exemplo bom, que a Miriam, não sei o quê, você imagina que a Miriam é uma coisa assim que eu, né? Já tem aquela responsabilidade porque é o nome de Miriam. Então, a felicidade enorme estar aqui, como quem está com a professora, com, sei lá, a tia mais velha que ensinou muita coisa, algo desse nível, nosso encontro. Obrigada, minha querida. Feliz e emocionada. Muito obrigada. Viu? Obrigada a você, que a gente possa estar sempre junta, tá? Tá bom. Deixa eu dar só um recadinho. Na próxima terça a gente vai falar de violência doméstica com Patrícia Aline. Terça-feira, 19h30, aqui nesse mesmo canal. E Patrícia hoje em dia trabalha com a gente em vara de família, mas ela tem uma experiência em violência doméstica. E é interessante que muitos processos de vara de família a gente vê a questão da violência doméstica. Né? É verdade, Então, ela tem muito a contribuir com a gente nesse sentido. E é isso, agradeço a participação de todos. Obrigada, tá? querida. Muito a sua participação. Obrigada. Obrigada, querida. Um beijo. Boa noite.